Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo alcance a sua vida no momento que você tiver acesso a esse conteúdo, você e a sua casa. Eu quero te convidar para orar conosco nesse instante. Pai, nós queremos te bendizer e te louvar por essa tarde, te louvar por esse domingo, te louvar por esse tempo, ó Deus, que podemos expressar um pouco da nossa gratidão para contigo, lembrarmos dos teus feitos, das tuas obras, do quanto o Senhor tem sido bom e tem sido generoso para conosco. Estende a tua mão, Senhor, sobre nós te pedimos que teu Espírito tenha essa liberdade de agir, de ministrar-nos através das canções, das orações, do abrir da palavra. Ó Deus, que o Senhor nos edifique como igreja, que nós nos tornemos cada dia mais essa morada onde o Senhor reside e se alegra estar, e se alegra de estar, e se compraz em estar. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Nós oramos e nós te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor, teu Filho amado. Amém. Convido você então a expressar mesmo a gratidão, louvor ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Acende o fogo em mim.
ainda nessa atitude de louvor a Deus, quero lembrar você que esse tempo, né, de pandemia, que é um tempo de muitas provações e dificuldades, especialmente para aqueles que têm se deparado com desemprego, com escassez de renda, esse é um tempo de você continuar exercendo a sua generosidade, de continuar contribuindo, abençoando, eu diria até mais do que de costume, se você pode. Mas caso você não pode, esse é um tempo também de você procurar ajuda, procurar socorro, não ter vergonha de falar sobre as suas dificuldades, para que os irmãos possam abençoar você, para que as suas necessidades sejam supridas. A palavra de Deus fala da igreja primitiva, onde ninguém tinha falta ou passava necessidade. Não significa que todos tinham igual, mas que aqueles que tinham abundância compartilhavam, a fim de que aquele que estava em privação fosse suprido nas suas necessidades. Essa é a nossa oração, que Deus mobilize o nosso coração, a fim de que, se nós temos em abundância, ou se nós temos o suficiente para compartilhar, que a gente assim faça, para a glória de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14, um trecho da palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, é chamado a fala de Jesus com os discípulos. Alguns chamam de discurso de despedida. Jesus vai se ausentar. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque em alguns momentos, talvez esse tempo que nós temos vivido, nós também temos essa impressão de uma certa ausência de Deus, de um certo silêncio de Deus. Jesus aqui no capítulo 14, aliás já no 13, no verso 33, se você tem a Bíblia em mãos, dá uma observada que já ali na celebração, na cerimônia do lava-pés, depois do lava-pés, Jesus, nesse momento de ceia, onde ele anuncia que há um traidor entre eles, ele também fala da sua ausência, que ele vai se ausentar, que ele vai para o Pai e que os discípulos não podem ir com ele. Então, pense nessa experiência de você caminhar com uma pessoa que transmite segurança, que tem respostas sábias para te conceder. Esses homens caminharam com Jesus cerca de 3 anos, viram Jesus operar sinais, prodígios, viram como Jesus tratava prostitutas e pecadores e publicanos, e de repente agora, quando eles se sentem tão seguros, quando eles têm a sensação de que as promessas de Deus estão prestes a se cumprir, que o libertador, o Messias, está entre eles, de repente esse Messias fala que vai se ausentar. De repente agora eles começam a ouvir que por um tempo não vão ouvir a voz desse Messias. E é interessante essa experiência da ausência de Jesus, que vai se consumar na sexta-feira, na hora 9, que é às 3 da tarde, quando Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E entregou o Espírito ao Pai. E aí os discípulos vão fazer esse percurso da sexta, 3 da tarde, até o domingo, ao amanhecer do domingo. Esse período da sexta, após a morte de Jesus, até que chega a notícia da ressurreição, é o momento em que os discípulos vão lidar com a ausência de Jesus, com o silêncio de Jesus. Talvez esse é um tempo que muitos têm se deparado com essa experiência da ausência. Esse tema da ausência me faz pensar, por exemplo, na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, quando o Senhor chama seus servos de confiança, distribui talentos à proporção da confiança de cada um, da habilidade de cada um, e diz que vai se ausentar por um tempo.
um longo tempo, não sabe quando volta. E quando esse senhor volta, ele descobre de fato quem são os servos fiéis e qual é o servo infiel que enterrou o talento. Essa experiência da ausência de Jesus na sexta-feira após a sua morte até o domingo revela muita coisa. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos de Filipos, no capítulo 1 e capítulo 2, depois você procura o verso, fala dessa questão da ausência, dizendo: irmãos, no capítulo 2 ele diz: olha, vocês foram obedientes, agora mais na minha ausência é o desafio de vocês serem obedientes. Porque às vezes a nossa caminhada espiritual, ela fica restrita àqueles momentos em que nós sentimos e notamos a presença de Deus. E naqueles outros momentos que são de igual importância, que nós temos a sensação de que Deus não está presente, de que Ele não ouve nossas orações, nós não sentimos a presença de Deus, nós não vemos indícios da sua ação, e aí de repente parece que começa a se revelar uma certa infidelidade da nossa parte. Então essa experiência da sensação da ausência é extremamente reveladora. Pode ser que o que aparece nessa hora não é muito agradável. Por isso eu quero pensar com você qual foi a reação dos discípulos quando eles ouvem acerca da ausência de Jesus, que Jesus vai partir, vai estar com o Pai, vai voltar, mas vai ficar um tempo ausente. O capítulo 14, verso 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Esse verso primeiro parece revelar um pouco daquilo que Jesus já via nos discípulos. O que é que Jesus via nos discípulos? Uma certa angústia, uma perturbação interior, uma certa inquietação, insegurança, desorientação. E agora, o que nós vamos fazer? É como se eles perdessem o chão, perdessem um fundamento da sua caminhada espiritual. O rabi, que tinha resposta ou perguntas que faziam calar aqueles que vinham até ele, até os discípulos, agora vai se ausentar. E os discípulos estão inquietos. Parece que o chão vai lhes ser tirado. Estão desorientados, estão angustiados, com uma incerteza no coração. E agora, o que será de nós? Muitos se perguntam nesse tempo: o que vai ser da minha vida? Não porque talvez a presença de Jesus ou Jesus se ausentou, mas porque talvez algumas mudanças ocorreram, falta recurso financeiro, e a pessoa começa a cair nessas questões, nessa incerteza e nessa insegurança. Os discípulos se sentem desorientados quando Jesus fala da sua ausência, né? Os discípulos também vão se sentir, se você dá uma olhada mais para frente nesse capítulo 14, Jesus no verso 18 vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí tem várias expressões que ele vai utilizar, mas eu destaco essa ideia do órfão, alguém que não tem pai, né? Então, essa ideia de que esse rabi, esse homem que é um pai espiritual, pensando na cultura judaica, num primeiro momento eles não veem Jesus como Deus em carne. Num primeiro momento é um mestre, é um pai espiritual. Mas esse pai espiritual vai se ausentar, não estará mais com eles. Ou seja, eles ficaram sozinhos. Essa experiência de se sentir o que Jesus sentiu ou viveu lá na cruz, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Citando um salmo. Mas não é só a citação de um salmo, porque Jesus não ia citar meramente um salmo se ele não tivesse vivendo literalmente essa experiência de sentimento de desamparo do Pai. Então, essas horas em que Jesus viveu ali na cruz, se aproximando da sua morte, viveu essa sensação de desamparo, um aparente desamparo do Pai. Jesus se sentiu aparentemente só. Elias viveu essa experiência quando ele está na caverna. O Senhor pergunta: Elias, o que você faz aqui? E Elias começa a falar, se explicar e dizer: eu estou sozinho,
Os profetas de Baal estão por aí, Jezabel e Acabe andam aprontando e fazendo discípulos de seus ídolos, e eu estou só, Senhor. Essa sensação de estar só. Elias pede para si a morte. Jesus não vive essa experiência, mas Elias não tem essa maturidade, e ele pede para si a morte. Mas vive a mesma experiência de se sentir só, de se sentir desamparado. Uma aparente sensação de que Deus o deixou. Jesus parece perceber isso na vida dos discípulos. Parece que eu estou só. Parece que nós vamos ficar sozinhos. O mestre vai nos deixar. Bom, o capítulo 14 vai falar dessa questão, então, dos discípulos que estão desorientados, se sentindo sozinhos. Mas se você observar o verso 27, Jesus também usa uma outra expressão no final do verso 27, quando ele diz: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, além de desorientação, de solidão, eles vão viver a experiência do medo, que tem a ver com essas outras experiências, do medo. Eles agora se sentem debaixo de ameaça. No capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus ressuscita, eles estão trancados, diz o texto que eles estão com medo. E aí Jesus, após ressuscitar, se põe no meio deles, e o texto diz que eles estavam com medo, eles se sentiam ameaçados. Quando Jesus estava com eles, não. Quando Jesus tinha respostas para dar aos religiosos, quando Jesus operava os sinais e os prodígios, eles se sentiam seguros. Agora, Jesus diz que vai se ausentar. E eles são tomados de temor, de medo. Esse é o sentimento que está no coração, o que Jesus percebe que toma o coração dos discípulos. Agora, a pergunta importante para nós é: o que Jesus, vendo esses sentimentos, percebendo esses sentimentos no coração dos seus discípulos, qual é a resposta que Jesus dá para quem se sente desorientado, para quem se sente com medo, para quem se sente só? Qual é a resposta de Jesus para mim que me sinto só, desorientado e com medo? O que Jesus tem para me dizer? O que Jesus tem para dizer para você que se sente assim, como os discípulos? Você que ora e que parece falar a um Deus que não ouve. Você que ora e que parece se relacionar com um Deus que está ausente, não está presente. Você não sente a presença de Deus. E aí a sensação que você tem é que ele se ausentou. Você não sabe dizer por que razão, por que motivo, mas essa é a sensação que você tem. E como a gente tem sensações, as sensações nos dizem algumas coisas, nós estamos sujeitos a essas experiências. Mas o que Jesus diz? Bom, eu quero destacar no verso 1, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crê. E você vai ver Jesus citar a expressão crer, por exemplo, no verso 10, quando ele diz: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, numa conversa com Filipe. O verso 11 diz: crede-me que estou no Pai, o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. O 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então o desafio dos discípulos, por mais que pareça estranho, é de crer no Pai e crer em Jesus. Crer. O que é crer? Crer não é simplesmente acreditar que alguma coisa que passou na sua cabeça vai se consumar. Crer não é pensar positivo ou negativo. Eu posso confundir pensamento positivo com crer. Eu posso encarar a vida de um modo positivo, e isso é bom, não é ruim. Mas crer não tem a ver com olhar para a vida e ser otimista meramente, ou pessimista, não tem a ver com isso. O que é crer? Crer é confiar no caráter desse Jesus com quem eles caminharam. Porque quando Jesus fala de crer, ele diz: crer também em quem? Em mim. Os discípulos são desafiados a não crerem só em doutrinas, mas crerem numa pessoa, e ela tem um nome, ela tem um ministério, ela tem uma vida, ela é a encarnação do Pai, e essa pessoa se chama Jesus Cristo.
Então, crer significa confiar nessa pessoa, se entregar a ela. É tão assim que Jesus começa a dizer aqui para os discípulos que, por exemplo, no verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Jesus agora vai estar presente nas orações dos discípulos. Agora, o que eles orarem, como manifestação da sua fé, eles vão orar em nome de Jesus. Ou seja, o que eles oram ao Pai, o que eles dizem ao Pai, o que eles vivenciam na oração ao Pai, se assemelha com o que Jesus vivenciou, porque eles não oram em seu próprio nome, eles não oram em busca só de seus interesses, eles oram em nome de Jesus. Isso é uma expressão de crer em mim, conforme as palavras de Jesus. Quem crê em mim, nas palavras de Jesus, quem crê em Jesus, ora em nome de Jesus. Significa orar o que Jesus oraria se ele estivesse vivendo o que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Não é pedir o que nos dá vontade, não é pedir o que nós simplesmente desejamos, mas é pedir o que Jesus pediria. Por exemplo, se alguém me ofende e eu sinto vontade de me vingar dessa pessoa, orar em nome de Jesus não é orar ao Pai e pedir que Deus coloque a mão sobre a vida daquela pessoa e derrame uma maldição sobre a vida dela, jogue ela doente numa cama, se vingue dela por mim. Isso não é orar em nome de Jesus, porque orar em nome de Jesus é orar o que Jesus oraria. O que Jesus orou na cruz, quando ele estava prestes a morrer? Diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a oração. Isso é orar em nome de Jesus. Estevão orou assim, quando ele estava sendo apedrejado, depois de sua pregação em Atos, sendo apedrejado, ele diz: Pai, não lhes imputes esse pecado. Olha só, não lhes imputes esse pecado. Estevão não ora conforme, quem sabe, seus desejos mais primitivos. Se Estevão fosse dar lugar a essa dimensão mais animal, esses desejos e pensamentos que surgem uma hora ou outra na nossa mente, ele pediria: Deus, manda fogo sobre eles, como João, certa feita, disse para Jesus: o Senhor quer que a gente ore, mande cair fogo e consuma esse povo? Então não é essa oração que Estevão fez. Estevão ora em nome de Jesus. Estevão ora dizendo: Deus, não lhes imputes esse pecado. Então o convite de Jesus para mim e para você, quando nós sentimos uma aparente ausência de Deus na nossa vida, é exercermos a nossa confiança nele, a nossa fé, é acreditar não no que nós vamos falar para Deus, mas é acreditar no caráter de Deus. Porque na hora que Deus aparentemente se silencia, essa é a hora mais desafiadora de nós acreditarmos que os planos de Deus não são frustrados, mas mais do que isso, são planos de paz para nós e não de mal. Quando aparentemente Deus se ausenta, se silencia, é desafiador para mim e para você acreditarmos que Deus está agindo na nossa vida, que Deus está trabalhando ao nosso favor, que Deus não é contra nós, que Deus é ao nosso favor, que sobre nós não pesa nenhuma condenação, porque o que foi consumado está de fato consumado na cruz, que o perdão de Deus nos alcançou e que as promessas de Deus, por mais que não pareçam, estão se cumprindo na nossa vida. Talvez não em plenitude, mas elas estão num processo de cumprir-se, de se estabelecer por inteiro. Então o desafio é crer. E esse crer é como andar no escuro. É como andar sem ver o caminho, onde nesse escuro Deus segura a nossa mão e diz: vem, meu filho. E nós andamos tranquilos, sem medo de tropeçarmos e de cairmos, porque mesmo que nós não vejamos nada, nós acreditamos nas mãos que nos seguram e que falam conosco e que nos conduzem pelo caminho, ainda que nós não enxerguemos absolutamente nada. É uma relação de confiança. É andar com os olhos vendados,
acreditar na voz que nos fala ou nas mãos que nos conduzem pelo caminho. Uma segunda coisa interessante e que tem a ver também com o exercício de fé, que Jesus diz aos discípulos, é que nesse momento onde ele vai se ausentar, o verso 16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra aqui é Paráclitos, é outro. Talvez a gente diz o Espírito Santo é o Paráclito. Não, é outro. Jesus se vê como um Paráclito. E aqui agora ele diz: eu vou enviar outro, vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Paráclito. E aí vale pensar, o que significa o Paráclito? O Paráclito aqui, o Consolador, a Bíblia traduz aqui por Consolador, ele está falando do Espírito Santo. Diz: quando eu me ausentar, eu não vou estar mais fisicamente, depois ele ressuscita, aparece aqui e acolá, mas depois é assunto aos céus e fisicamente não vai aparecer mais. Quem vai ficar é o Espírito Santo, é o Paráclito, o ajudador, o Consolador. Agora, o que significa? A Bíblia traduz aqui por Consolador, mas isso é uma tradução interessante. A palavra Paráclito no mundo antigo se referia pelo menos a 4 coisas. Num primeiro momento, a ideia do Paráclito é aquele que nós chamamos pelo menos por 4 razões. Aquele que nós chamamos, pelo menos por 4 razões. O Paráclito talvez é alguém que a gente chame para testemunhar em nosso favor num tribunal. Essa era a ideia do Paráclito. Uma testemunha que fosse ao tribunal testemunhar a seu favor era o seu Paráclito. Uma segunda ideia era de uma espécie de advogado, alguém que vai te defender ante as acusações que você tem recebido. Você é alvo de acusações e de repente você chama alguém para ser o seu Paráclito, alguém que vai te defender diante das acusações. Uma terceira possibilidade de Paráclito era um conselheiro. Você se vê em meio a problemas difíceis, não sabe como lidar, que resposta dar a essas questões, e aí você chama um Paráclito, é um conselheiro, alguém que vai dar orientação para você. E um quarto sentido do Paráclito tinha a ver com alguém que era chamado para falar ao batalhão de soldados. Em que momento? Quando esses soldados se viam desanimados, abatidos, entristecidos, sem ânimo, porque talvez muitos dentre eles morreram, porque talvez esse batalhão de soldados travou algumas batalhas e foi sendo derrotado em muitas delas, porque perderam a esperança de em batalha saírem vencedores. E aí era chamado uma espécie de Paráclito para falar a esses soldados, porque eles se viam amedrontados. E o intuito desse Paráclito é falar aos soldados a fim de que eles recuperassem a coragem. O que Jesus está dizendo com seus discípulos? O que Jesus está dizendo? Está dizendo que agora eles vão ter que caminhar com a certeza de que Jesus vai chegar um momento, não vai estar mais fisicamente ali, mas haverá um a quem eles vão chamar. E esse Espírito vai enchê-los de coragem. Esse Espírito, inclusive, foi o Espírito que deu lá em Atos 4, se não me engano, uma intrepidez para Pedro, sendo um homem iletrado, falar diante de magistrados com uma autoridade, sem nenhum medo de sofrer consequências do tipo prisão, ameaças, ser chicoteado, coisas que eram comuns ocorrerem naquele tempo. Essas penalidades eram comuns, mas Pedro e João não temem, porque eles invocaram o Paráclito, e o Paráclito encheu Pedro e João de coragem, uma coragem que não retrocede, não cede, mesmo diante da ameaça e da possibilidade de serem presos, de serem chicoteados, de serem, quem sabe, mortos, uma série de possibilidades, mas o Paráclito está sobre eles. Jesus chega a dizer que
nessa fala do capítulo 14, ele diz: se vocês guardam o meu mandamento, vocês me amam e eu vou me manifestar a vocês, eu estou com o Pai está em mim, nós vamos fazer morada em vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não vou estar mais aqui, mas por outro lado eu estarei morando em vocês. Quando o mundo perguntar agora onde Deus está, quando nos tempos de pandemia as pessoas perguntam onde Deus está no céu, Deus está no coração contrito e quebrantado, mas Deus também está habitando naqueles que creem, está agindo por meio daqueles que creem, porque Jesus agora vai atuar por meio dos seus discípulos. Seus discípulos vão ser o santuário da presença do Pai. Você que crê se tornou a habitação. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso significa dizer que nós agora não somos desafiados a ficar, por exemplo, orando: Deus, age lá na vida de fulano e cicrano. Podemos fazer, mas mais do que isso, nós somos desafiados a orar: Deus, me usa agora para ir lá visitar, ou falar, ou orar, ou ligar para fulano de tal, porque agora o Espírito habita em mim, porque a presença de Jesus não está fora de mim, está dentro de mim. Eu é que levo a presença de Jesus. Aí você pode se perguntar: mas Jesus agora, a presença de Jesus está presa a mim? Será? Não. Jesus não disse isso, mas uma coisa Jesus diz: a minha presença também estará em vocês. Então, se você vive dias de desorientação, de medo, você vive dias de insegurança, você se sente só, existe um que você pode chamar, que a Bíblia se refere a ele como o Espírito e usa o adjetivo santo. Jesus diz que nós podemos chamar, e ele, se você se sente com medo, ele vai te encher de coragem. Se você se sente só, ele vai trazer a percepção a você da presença de Deus morando em você. Se você se sente desorientado, Jesus disse: ele vai te lembrar tudo que eu te ensinei. E ele vai te ensinar o que você não sabe ainda. Ele vai te ensinar todas as coisas. Eu quero convidar você para um momento de oração. Antes, você vai ouvir um cântico. Deixa Deus ministrar o teu coração durante esse cântico. Se você conhece, cante também. E depois nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Estar em
queremos te louvar, te dar graças, Pai, nessa hora, te bendizer, Senhor, porque se em alguns momentos nós sentimos uma aparente ausência, um aparente silêncio, é como se o Senhor tivesse se ausentado porque nós não temos respostas, nós não temos talvez sinais claros, mas a Tua palavra nos diz que nós podemos chamar alguém, nós podemos invocar o Paráclito, nós podemos invocar a presença do Espírito, que é santo, desse Espírito que não só nos envolve, mas ele habita em nós, esse Espírito que nos inunda de coragem. Se nós nos acovardamos em certos momentos, a Tua palavra diz que nós podemos invocar o Paráclito, e ele não nos dá covardia, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação, de coragem. E nós rogamos o Senhor que nesse tempo de tantas incertezas e inseguranças com relação ao futuro, que o Teu Espírito continue soprando sobre nós, Senhor, para que nós sejamos tomados de coragem, Deus, não para fazer, ó Deus, o que não devíamos fazer, coragem para amar, coragem para perdoar, coragem para servir, coragem para compartilhar um pouco daquilo que Tu tens nos dado, coragem, Senhor, para se reconciliar com quem porventura quebramos o relacionamento, coragem para mostrar Jesus, para revelar o amor de Deus nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nos momentos em que nós contactamos com as pessoas. Espírito Santo de Deus, se nós nos sentimos desorientados, nos ajuda, Senhor, a invocar o Teu nome, a saber que o Teu Espírito vai nos fazer lembrar tudo o que Jesus nos tem ensinado, que Ele vai nos ensinar todas as coisas, que o Espírito Santo vai nos ensinar como viver esse tempo, como viver essa hora, como ser sal e luz nesse momento de incertezas e de insegurança, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos Te bendizer, e se nós nos sentimos porventura sozinhos, como se nós estivéssemos desamparados ou órfãos, que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, e que a voz do Teu Espírito, Senhor, possa nos lembrar que nós fomos adotados, que nós agora somos família de Deus, que nós somos povo de Deus, que nós não somos órfãos, mas nós temos um Pai que sabe nos amar, que cuida de nós, um Pai que foi capaz de dar tudo para nos reconciliar de volta, para nos trazer de volta, para nos restaurar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos nesse tempo, ó Pai, e Te louvamos, porque podemos invocar o Paráclito, o Teu Espírito que é santo. Louvado seja o Senhor. Nós Te louvamos. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que você se lembre que nos momentos em que você percebe uma aparente ausência, um aparente silêncio, lembre-se, Jesus prometeu derramar o Espírito sobre nós. É o Espírito que nos inunda de coragem, mesmo que você não veja nada, não sinta nada, não perceba nada, você é desafiado a crer que o Espírito Santo está em você, soprando em você, que a presença de Jesus está ministrando ao teu coração e que coisas extraordinárias estão acontecendo dentro de você, que você não sabe. Um dia você perceberá, quando aquilo que o apóstolo João disse na sua primeira carta, que um dia nós seremos semelhantes a Ele, e aí você e eu vamos ficar perplexados, por perceber que Deus nos tirou da lama e nos levou, como diz o Salmo, para nos assentar junto aos príncipes do seu reino. Que Deus abençoe você, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que toda consolação e sopro do Espírito seja sobre você e a sua casa, e ordene a vocês paz abundante, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe você, um abraço, fique na paz.